É um prazer falar em casa, né? Para os amigos da casa. Amigos da casa e amigos de dentro da casa, né? Todos. Eu acho que até assim, quando o André falou essa coisa do nacional, né? Enfim, importância nacional, crítica internacional, isso assim, introduz um pouco o tipo de conversa que eu quero ter com vocês aqui, uma conversa bem assim, meio frouxa, enfim. Eu até, em vez de fazer um roteiro, quer dizer, tem um roteiro na minha cabeça, mas eu botei ele em slides aqui, porque assim, como eu sou meio dinossauro, slide para mim fica mais frouxo do que um roteiro escrito, que daí eu fico seguindo certinho e tal. O slide eu botei, a gente até põe figura em slide, enfim, né? E a conversa fica mais fácil. Então a minha ideia um pouco é discutir, enfim, né, esse título aí, o Brasil na América do Sul, um pouco assim, a partir do nacional, dos interesses do desenvolvimento nacional, o que significa, enfim, a participação do Brasil, né, o que significa para o Brasil esse processo, ou esses, né, que na verdade são vários eixos, enfim, que está se materializando hoje, de integração latino-americana, sul-americana, enfim, né? Então a ideia é isso, né? Deixa eu ver se eu posso eu chamo. Não. Ah, deve ser aqui. Ops. Tá, não, acho que é aqui, passa. Deixa eu Bom, enfim, acho que é só clicar no mouse ali e vai passando. Isso, então tá. Bom, eu quis começar a partir de algumas definições que o Estado brasileiro fez recentemente, e esse recentemente assim é de 2005, 2006 para cá, onde, assim, 3 documentos fundamentais foram definidos aí, né? A Estratégia Nacional de Defesa é o primeiro deles, depois tem, enfim, até chegar no livro branco da Defesa Nacional, que esse ainda não foi aprovado, enfim, está tramitando no Congresso Nacional, mas as ideias são, né, enfim, eu vou discutir um pouco elas para introduzir esse tema América do Sul, América Latina para a gente. Então, qual é a primeira coisa, né? Diferentemente do que normalmente enfim, esse tipo de formulação dos estados, né, mundo afora fazem, que é assim, pensar a sua defesa a partir das ameaças, né, threats, como, né, chamam os americanos, ingleses, enfim, né, a posição brasileira parte de uma outra coisa, parte das vulnerabilidades. Isso já é, num certo sentido, uma confissão de uma relativa fragilidade do Brasil frente a outras potências internacionais que nem se veem com vulnerabilidades. Eles são, enfim, né, os eternos todo-poderosos e tal. No Brasil não, o Brasil enxerga vulnerabilidades, né? Nós já vamos ver quais são elas, enfim, né? E uma segunda formulação que tem nesses documentos vamos dizer assim, o interesse e a importância para o Brasil do que é ali nomeado como o nosso entorno estratégico, né? Que é o segundo versinho aí do slide, né? Partindo então do interesse do Brasil, né, de, enfim, se manter enquanto país, né, importante, participante da ordem internacional, com os interesses do seu povo, enfim, do seu desenvolvimento, etc. e tal, né? Vamos ver então isso que aparece ali como vulnerabilidades, né? E as vulnerabilidades são
né, o que eu estou chamando aí, quer dizer, o que eu estou chamando, o que aparece nos documentos, que são as duas Amazônias, né? A Amazônia Azul, a Amazônia Verde, que é a própria Amazônia, enfim, a Amazônia Azul, que é o mar territorial brasileiro, e né, cada uma dessas duas Amazônias, tanto a verde quanto a azul, com as suas riquezas e seu potencial de produção, enfim, de bem-estar para o Brasil, mas também para o conjunto da humanidade e, né, obviamente, pela sua riqueza, enfim, objeto também de inveja ou até cobiça de outros poderes aí, enfim, participantes da ordem internacional. Bom, como é que o Brasil, quer dizer, né, o que nós temos hoje institucionalizado como instrumentos de, vamos dizer assim, de cuidado, de proteção dessas duas grandes riquezas, né? A gente tem o Tratado de Cooperação Amazônico, que envolve todos os países da bacia amazônica, quer dizer, todos os países que fazem parte, enfim, né, que compartilham conosco aquele enorme bioma que é a Amazônia, né? E do outro lado, quer dizer, na Amazônia Azul, a gente tem também, né, o tratado, né, que estabeleceu a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Então, vê bem, né, as duas vulnerabilidades brasileiras, elas são, do ponto de vista jurídico, né, definidas por nós e pelos parceiros, né, que compartilham com a gente, de alguma forma, dessas riquezas, enfim, desses ambientes naturais, né, elas são definidas como um espaço de cooperação entre o Brasil e os outros participantes ou, enfim, coproprietários, né, cogestores, enfim, desses ambientes tão originais, enfim, tão importantes, né, para o mundo inteiro, né? Bom, vamos olhar um pouquinho para eles aqui no mapa, né? Então, assim, claro, né, o espaço amazônico é mais ou menos, envolve, sei lá, mais de 1/3 do território nacional e, né, desde enfim, Suriname, Guiana, a própria, enfim, protetorado francês aqui, né, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, enfim, né, quer dizer, boa parte da América do Sul está envolvida nesse ambiente aqui, enfim, né, dessa nossa primeira histórica vulnerabilidade e que ao mesmo tempo também é uma grande riqueza, enfim, né, que é a Amazônia. E o outro, né, é essa faixa costeira aqui, né, onde, né, se descobriu uma enorme riqueza até hoje conhecida, enfim, né, de hidrocarbonetos, de petróleo, gás e tal, mas, enfim, com potencial, com outros potenciais, alguns já conhecidos há mais tempo, como, enfim, a pesca, a vida marinha e tal, né? E alguma coisa que vai se descobrir no futuro também aí, né? Então, assim, se na primeira nós temos lá o Pacto Amazônico, né? Aqui nós temos a Zona de Paz do Atlântico Sul, que envolve os países atlânticos da América do Sul, quer dizer, o Brasil, o Uruguai e a Argentina, e boa parte dos países atlânticos também na África, quer dizer, os participantes vêm desde a África do Sul, passando aqui por Namíbia, Angola e tal, e subindo até lá, né, a Guiné-Bissau, que também participa desse tratado, né. Ele é um tratado que, assim, no primeiro momento, ele tinha, enfim, um objetivo mais restrito de desmilitarização do Atlântico Sul, até por oposição ao caso do Atlântico Norte, que é uma zona totalmente militarizada, quer dizer, lá está a OTAN, enfim, lá estão as forças armadas mais poderosas do planeta, estão instaladas naquela região. A ideia inicial do tratado era evitar que isso acontecesse aqui, né? Bom, só que
antes do tratado existir, já tinha uma herança, passa para o próximo desenho, que é isso aí, né? A Inglaterra domina o Atlântico Sul, porque ela tem instalações militares em todas essas ilhas aqui, desde as Malvinas, que eles ocuparam da Argentina nos anos 30 do século XIX, né? Enfim, passando pelas outras ilhas ali da região antártica, e vem para cima, né? Cristão da Cunha, Santa Helena, até a Ilha de Ascensão. Todas elas fortemente militarizadas, né? E as Malvinas, depois da infelicidade, enfim, da guerra que a ditadura argentina inventou de fazer naquela região, hoje são também uma enorme base militar. Com um agravante nessa circunstância, que é o fato de que a desmilitarização, essa falada no Tratado da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, tinha especial preocupação com a desnuclearização. E nós sabemos que a bandeirinha inglesa e as Forças Armadas inglesas têm armas nucleares. E sabemos também que na Guerra das Malvinas eles não diretamente usaram armas nucleares, eles, enfim, mandaram um submarino nuclear aqui, não sei se ele estava equipado com esse tipo de armamento, mas, enfim, vamos dizer assim, no bafom da diplomacia, né, existe enfim, não sei se é uma lenda urbana ou uma lenda política, enfim, ou se é verdade, mas que a Inglaterra teria inclusive chantageado a França no meio do conflito militar, porque o melhor equipamento que os argentinos tinham era francês, e estava fazendo um estrago tremendo na Marinha Britânica, e a Inglaterra chantageou a França, diz: olha, se você não nos der os códigos dos mísseis, nós vamos usar a arma nuclear. E aí, enfim, o governo francês teria entregue os códigos, e aí eles desarmavam os mísseis argentinos no ar. Acabou a guerra, né? Enfim, não sei até que ponto isso é verdade, mas enfim, se non è vero è bene trovato, né? Com certeza. Então, bom, vamos passar. Então, assim, esse é vamos dizer assim, o espaço geográfico onde esses dois grandes interesses, né, vamos dizer assim, de projeção do Brasil estão colocados. Quer dizer, isso define, né, é o mapa daquilo, né, que o Estado brasileiro tem hoje como seu entorno estratégico, né? Claro, nesse entorno estratégico tem, vamos dizer assim, tem um entorno mais próximo, aquilo que é a prioridade maior, né, da nossa política externa e das nossas relações internacionais, que é a América do Sul, né? Existe uma discussão também, enfim, até que ponto, né, essa prioridade sul-americana veio desconstruir uma história vamos dizer assim, até ideológica, política e tal, de latino-americanismo e tal, que foi alguma coisa muito importante num período político anterior às ditaduras, aí, enfim, né, lá nos anos 60, comecinho dos anos 70 e tal, quando, enfim, se falava numa integração, numa unidade latino-americana, né? Essa é uma discussão que tem N interpretações, mas de alguma maneira o Estado brasileiro, vamos dizer assim, a partir do final dos anos 90, fez um recorte na sua maneira de olhar para as Américas, né? E, vamos dizer assim, enfim, separou, vamos dizer assim, bom, do Canal do Panamá para baixo tem um interesse mais imediato e essa região é mais importante para o Brasil do que o resto da América. Alguns dizem que era uma consideração que tinha a ver com o fato de, bom, como o México entrou para o NAFTA, quer dizer, foi engolido de vez pelos Estados Unidos, não nos resta muito, né, muita parceria, enfim, né,
fora da América do Sul, né? A questão do Caribe, da América Central, sempre ficou meio ambígua. O Brasil tem uma história de amizade, mas não de relações muito intensas com essa região, né? Acho que até esse é um tema que depois, possivelmente, a gente consiga retomar aí com o Pedro, porque o fato da Venezuela hoje fazer parte desse projeto maior brasileiro do Mercosul e tal, cria uma outra circunstância de relação com o Caribe, enfim, já que a Venezuela tem essa ambiguidade de ser uma nação latino-americana e caribenha, assim como, sei lá, Suriname, Guiana também, né? Mas, bom, de qualquer maneira, assim, aconteceu, num certo momento, um recorte, uma decisão de estratégia nacional brasileira de que, não, o nosso entorno fundamental, né, o núcleo duro desse entorno estratégico é a América do Sul, né, e, assim, além disso, tem aquele leste africano, para o qual se dá uma consideração especial, mas, enfim, o primeiro degrau, vamos dizer assim, das nossas relações internacionais é a América do Sul, né? E aí, dentro da América do Sul, bom, tem 3 grandes projetos de integração, né? Aquele que o Brasil está, assim, mais antigo para o Brasil, que é o Mercosul, né? Tem um outro projeto que é a Comunidade Andina, que até, assim, enfim, teve uma trajetória de desenvolvimento institucional bastante intensa, anterior ao Mercosul, e tem hoje instituições razoavelmente consolidadas e que funcionam bem, mas que também, assim, hoje, enfim, acho que o projeto da Comunidade Andina está vivendo uma certa crise de identidade. Acho que até ele nem sabe bem se continuará existindo. Acho que até, enfim, o fato da Venezuela ter deixado a Comunidade Andina e entrada no Mercosul, e outros membros da Comunidade Andina, como o Equador e a Bolívia, terem não só acordos com o Mercosul, mas inclusive ter apresentado a postulação também de fazer parte do Mercosul, enfim, faz parecer que esse projeto tende a, enfim, está sofrendo um esvaziamento considerável. Não sei o que vai ser dele no futuro, né? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, quer dizer, a partir da virada do século, tem uma iniciativa de consolidar algum grau de integração e solidariedade mais forte, mais efetivo, enfim, que reúna toda a América do Sul, que é um projeto que começou lá atrás, né, e que, né, começa lá nos anos 2000, o Brasil chama, né, a primeira conferência de chefes de Estado sul-americanos, naquele momento. Então, assim, ainda é governo Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, o que mostra que, assim, nessa perspectiva, tem uma continuidade, né, da ação diplomática e política brasileira no continente, né? E esse projeto tem continuidade e ele avança até a consolidação, enfim, do que hoje se chama Unasul, né? E que, enfim, em um certo momento chamou-se de Comunidade Sul-Americana de Nações, depois, por proposição da Venezuela, adotou esse nome, União de Nações Sul-Americanas, e tem toda uma justificativa, enfim, que os venezuelanos fizeram lá no momento, né, de por que união e não comunidade, enfim, né, que tinha um significado, enfim, político importante pela argumentação deles, né. Bom, vou dizer assim, esses, né, os projetos anteriores ao Unasul, a Comunidade Andina e o Mercosul, eles, na verdade, eu posso te lembrar uma fala que eu assisti há uns anos atrás do Amado Servo. Enfim, a gente estava participando de um seminário de umas jornadas de história das relações internacionais latino-americanas lá no Chile, em Vinha del Mar. E o Amado Servo fez uma conferência em que ele dizia assim: olha, na América do Sul existem 2 eixos, né? Vou dizer assim,
né, o eixo andino e o eixo atlântico, vamos dizer assim, né? E esses dois eixos, do ponto de vista das relações internacionais, têm algumas diferenças muito importantes, né? E ele usou uma expressão que eu gosto de repetir, assim, os andinos e os atlânticos, né, os seus interesses comerciais os dividem. Se a gente olhar, né, isso antes de aparecer a Aliança do Pacífico, essa que está se organizando agora, né? O eixo andino é um eixo fundamentalmente primário exportador. E a Colômbia com o seu café, enfim, Peru, Equador com os seus hidrocarbonetos, o Chile com o cobre e assim por diante, né? Com exceção da Colômbia, com escasso ou quase nenhuma industrialização. E do outro lado, quer dizer, o eixo atlântico, né, que vem da Venezuela até a Argentina, passando, claro, por São Paulo, né, é o eixo mais industrializado e com um mercado interno maior, né? Até parece um pouco paradoxal, porque pela estrutura econômica era para a Venezuela estar no outro lado e a Colômbia está do lado de cá, porque, enfim, um país do tamanho da Colômbia não vai viver de café. Com 40 milhões de habitantes é impossível, mas, enfim, até agora as escolhas políticas dos colombianos têm sido outras, né? E, de fato, eles estão no eixo pacífico, né? E a Venezuela, enfim, aposta numa diversificação maior da sua economia e tal, e está firmemente associada a esse eixo atlântico, né? Então, assim, isso um pouco eu acho que, assim, esses interesses divergentes, né? Um que tem visíveis ganhos com o desenvolvimento do comércio e outro cujos ganhos do comércio internacional não são lá tão importantes para o conjunto da sua sociedade, um pouco, assim, definiu a trajetória desses dois projetos de integração originais. Quer dizer, um certo esvaziamento da comunidade andina e a continuidade do Mercosul. E uma continuidade do Mercosul que, vamos dizer assim, vai mudando de figura ou vai mudando de conteúdo ao longo do processo, né? Da continuidade do processo de integração. Quer dizer, o Mercosul começa lá, né, nos anos 90 como um grande sucesso de liberalização comercial intrabloco, né, vira o século, enfim, as mudanças no cenário internacional com com o fenômeno chinês fazem com que o peso do comércio intrarregional diminua, porque, enfim, como ainda temos, né, uma grande produção primária na região, a demanda chinesa foi sendo suprida por crescimento de produção agropecuária e mineral, enfim, aqui dos países da América do Sul, inclusive o Mercosul, de maneira importante até o Mercosul, né? Mas, vamos dizer assim, no plano, né, vamos dizer assim, o que vai além do comércio é o processo, enfim, de integração de cadeias produtivas, como, enfim, o exemplo mais avançado é esse do setor automotivo, mas tem outras áreas também, né? Isso sendo levado à frente. E a consolidação institucional, né, quer dizer, com a criação da secretaria, enfim, com a criação do tribunal arbitral, com a criação do parlamento do Mercosul, quer dizer, tem uma série de avanços institucionais com um movimento, vamos dizer assim, coeso no plano da política internacional do conjunto do bloco, enfim, que negocia, né, com uma só voz na OMC, que negocia com, enfim, com a Liga Árabe, que negocia, né, que tem alguns tratados já feitos do bloco com países individualmente, enfim, que negocia em bloco também com a União Europeia e assim por diante, né? Então, no plano político e institucional, a coisa continua avançando, apesar, indo além até de uma certa, vamos dizer assim,
perda de importância relativa do comércio. Não é que o comércio é diminuído, só que o com a China cresce muito mais rápido por razões, enfim, que todo mundo conhece. Então, assim, e também, quer dizer, esses países, né, têm sido, apesar das taxas de crescimento do Brasil não serem aquelas que a gente gostaria de enxergar, enfim, nas contas nacionais do IBGE, mas de uma maneira geral também, assim, esse bloco atlântico, vamos dizer assim, da América do Sul, tem, vamos dizer assim, sido um protagonista importante no crescimento do mercado interno, na expansão do consumo popular, no ganhos de renda, na redução da pobreza e tal, né? Que foi, na média, né, maior entre os países, vamos dizer assim, do leste do continente do que os andinos do oeste, né? Com, claro, algumas variações, mas enfim, mas na média a gente tem ido melhor do que, sei lá, a Colômbia ou o Chile e tal, né? Nesses indicadores de melhoria de renda, nível de vida, redução de desemprego, de pobreza e tal, né? Mesmo de concentração de renda, enfim, né? Assim, o que mostra, eu vou dizer assim, esse perfil de assim, de um potencial econômico diferente, quer dizer, países cujo, né, o crescimento acelerado se vincula ao sucesso do comércio internacional, e os outros países cujo crescimento se acelera na medida em que o consumo interno se desenvolve, né? Claro, se a gente for olhar também em termos de escala, quer dizer, fora a Colômbia, que é grande, os outros países do arco andino ali são todos países pequenos, enfim, não dá para imaginar que o consumo interno vai puxar muito, enfim, vai ser muito importante para o desenvolvimento de grandes empresas em países pequenos, né? Embora também, enfim, alguns pequenos aqui do Mercosul podem, né, ter encontrado, enfim, um espaço aí no mercado interno que não é mais só deles, que é dos outros, né? O Uruguai já tem montadora de automóveis, que era uma coisa inimaginável antes do Mercosul, claro, porque ninguém vai botar uma fábrica para produzir para um país que compra centenas, no máximo poucos milhares de carros por ano, tá? Mas enfim, o Mercosul possibilitou isso e os chineses estão lá, né, tocando a sua fábrica enfim, a sua empresa automobilística, e vendendo para os brasileiros e para os argentinos, né, principalmente, que são o maior mercado, enfim. Então, bom, vamos... Bom, isso aí é o mapa, enfim, né, enfim, da América do Sul, né, aquele nosso, o eixo andino aqui, enfim. E essa, né, essa franja atlântica aqui, brasileira, né, esse mapa até tem uma, né, tem a medição ali das fronteiras brasileiras, né? E se a gente for ver, enfim, né, a nossa fronteira territorial com os vizinhos era quase o dobro da fronteira marítima. É uma coisa que a gente não tem muito ideia quando olha para o mapa. Parece que a gente tem tanta água na nossa fronteira quanto terra, mas na verdade não. É o dobro, né? São quase 16 mil quilômetros contra 7 mil e tanto de litoral, né? Então, assim, por mais que, enfim, historicamente, né, pela forma de colonização e tal, a gente ainda seja uma sociedade atlântica, né, mas o nosso entorno fronteiriço continental, ele é muito mais importante do ponto de vista geográfico do que o litoral, né? Bom, esqueci de mencionar um terceiro, vamos dizer assim, projeto de integração que hoje está incorporado na própria Unasul, né? Mas foi uma criação até anterior à Unasul, que é esse projeto de integração das infraestruturas da América do Sul, né, a IRSA, né?
que é um projeto de, vamos dizer assim, reduzir esse vazio mediterrâneo que o continente sul-americano apresenta, né? Quer dizer, a gente tem um adensamento econômico e social no litoral Pacífico e tem um outro adensamento aqui no litoral Atlântico, e esse interior, não por acaso, os dois países mais pobres são os dois únicos mediterrâneos, o Paraguai e a Bolívia, porque é o espaço onde, por séculos, muito pouca coisa aconteceu. O Paraguai produziu erva mate durante algum tempo, um pouco de gado, enfim, né? A Bolívia teve alguns momentos de, enfim, alguns ciclos de produção mineral relativamente importantes, mas que também se esgotaram, né, em um período relativamente curto, enfim, né? E são, então, né, e também não por acaso, são as duas sociedades onde a maioria da população é dos povos originários. Até assim, por estarem longe da área de exploração prioritárias, nesses dois países, os povos originários conseguiram sobreviver ao massacre que os espanhóis e os portugueses patrocinaram, enfim, né, nas zonas privilegiadas para a exploração deles, né? Então, assim, esse é um esse projeto de integração das infraestruturas, ele, claro, lá no início ele foi pensado, enfim, era ainda o período neoliberal, ele foi pensado como criar corredores de escoamento, de ligação, né, vamos dizer assim, dos setores dinâmicos das nossas economias, né? Enfim, sei lá, a mineração boliviana, enfim, o cobre chileno, a soja argentina e paraguaia e tal, né, com os portos, enfim, interligando isso com o comércio internacional. O projeto foi aos poucos assumindo, né, com a assunção dessa pacote aí de projetos, né, pela Unasul, ele começou a assumir uma outra função, que é exatamente essa de, assim, criar corredores, né, de ligação desse interior isolado, né, com o restante, enfim, da comunidade sul-americana. Bom, vamos então descer para, né, voltar ao nosso interesse brasileiro mais especificamente, né? A integração, né, no discurso oficial brasileiro, ela é, assim, apresentada como um dos elementos que vai ajudar a mudar a inserção internacional do Brasil, quer dizer, o lugar do Brasil na constelação aí, enfim, né? Ou, como falava o Fiore há poucas semanas aqui, né, naquela discussão interessante que teve com ele, enfim, né, nesse rearranjo das galáxias, nesse universo em expansão que é a ordem mundial, né? Há uma expectativa brasileira que, assim, há um espaço, né, esse rearranjo das galáxias tem a ver com um certo declínio relativo dos Estados Unidos. E, vou dizer assim, e todo o discurso brasileiro é um discurso a favor de que se construa no lugar dessa ordem, enfim, ou desordem americana, como chama o Fiore, né, um espaço multipolar, enfim, de organização do sistema internacional. Então, assim, claro, isso é, enfim, um desejo brasileiro, não está dado, né? Eu acho que até ontem, na conversa aqui que a gente teve com o Carlos Eduardo, esse tema apareceu de novo, né? E ele é um pouco cético a essa ideia de que o poder relativo dos Estados Unidos vai declinar muito daqui para frente, né? Ou num período, enfim, não muito longo de tempo, né? De qualquer maneira, a gente tem uma circunstância que há um certo, né? O Brasil aposta que há um certo espaço
maior do que havia, enfim, no período anterior, né, que foi um período claramente de triunfo dos Estados Unidos, com o fim da União Soviética, né, com o fim da Guerra Fria, com a afirmação do poder do dólar e do poder militar americano em várias frentes aí, enfim, de enfrentamento internacional, né. Bom, nesse projeto, né, de aumentar o espaço do Brasil no mundo e de aumentar o tom em que a voz do Brasil possa ser ouvida pelas outras nações, a liderança regional é vista como um elemento decisivo para isso, né? Quer dizer, se a voz do Brasil for a voz de alguém que fala, que pode também falar pelo conjunto da América do Sul, essa voz vai ser uma voz muito mais considerada do que do país falando isoladamente, né? Para isso, né, para que o Brasil possa, em algumas circunstâncias, né, tudo isso é delicado, né, não dá para, enfim, e nem o Brasil pretendeu nunca se arvorar em líder em conteste do continente, né, tem uma preocupação muito grande, né, do tom em que essas coisas vão aparecendo, enfim, né. Mas para que essa possibilidade exista hoje, foi fundamental o tipo de acerto que o Brasil fez com a Argentina, que começa lá nos anos 80, né? Quer dizer, depois da derrota nas Malvinas, e até talvez assim, atitudes do Brasil durante a própria guerra, né, de ter uma solidariedade muito grande com a Argentina, né. Eu ouvi uma vez uma história de que, inclusive, né, o Brasil mandou uma esquadrilha de aviões Super Tucano para a Argentina, né, e entregou, e no dia seguinte os aviões estavam voando e combatendo. Aí a embaixada inglesa fez uma reclamação para o Brasil, disse: pô, como é que os aviões chegaram lá e já estão combatendo? E o Brasil disse: não, o pessoal argentino foi treinado antes, que ele estava inventando uma desculpa. Aí um amigo meu disse que ouviu de um cara de um brigadeiro da aeronáutica dizer: não, a gente tinha mandado uns pilotos juntos, por isso que ele saiu voando no dia seguinte e tal. Então, enfim, não sei até que ponto isso é verdade, mas de fato a Argentina ficou, enfim, né? E até hoje o Brasil tem sido muito firme em respaldar, enfim, a posição argentina nesse episódio aí, né? E depois vem o processo de, né, o PIS, né, o Tratado de Cooperação Brasil-Argentina, que logo se desdobra no Mercosul, enfim, né? Quer dizer, a partir desse acerto com a Argentina, né, dessa relação especial, vamos dizer assim, se pacifica uma antiga, um pouco parecido com a coisa de França e Alemanha na Europa. Quer dizer, enquanto os franceses e alemães não se entenderam, a Europa não dava certo. Precisava ter um acordo entre eles, né? A mesma coisa aconteceu aqui, né? Quer dizer, enquanto o Brasil não se entendeu com a Argentina a ponto de gerar confiança, enfim, dos dois levarem posições solidárias e comuns né, nos fóruns internacionais que aparecessem, não tinha possibilidade de ter uma integração efetiva na América do Sul. Por quê? Porque antes, né, ao longo do século XX, o Brasil e a Argentina disputaram uma liderança na América do Sul sem solução, sem sucesso. Claro que a gente disputou não fazendo guerra, que nem os burros dos alemães e franceses fizeram, se mataram não sei quantas vezes, né, durante mais de século. A gente não chegou a tanto, né? Fora a coisa lá da deposição do Roças, o Brasil nunca participou de guerra contra argentinos, né? Enfim, mas a rivalidade sempre foi muito intensa, enfim, né? Então, né, isso foi um passo decisivo para que o processo esse pudesse avançar, né? A continuidade desse processo é a consolidação, assim, de uma base econômica dele, que é o Mercosul, né? E o Mercosul não no sentido de o Mercosul, enfim, centralizar o comércio regional e tal, porque, né,
nós continuaremos tendo muitas relações comerciais com o resto do mundo. O Mercosul é mais ou menos um quarto, um terço, para os países menores um pouco mais, 40%, quase 50% do seu comércio exterior, no caso do Uruguai e do Paraguai, né? Mas o Brasil e a Argentina nunca passará muito além de um terço, um quarto, enfim, do nosso comércio exterior, talvez até menos, né? Mas, em compensação, o Mercosul é um espaço de desenvolvimento de projetos e de cadeias produtivas regionais, enfim, que podem dar substância, enfim, para um crescimento econômico importante, né? E decisivo para a criação de um polo econômico relativamente autônomo aqui na América do Sul, né? A aposta no outro projeto hoje está muito mais no plano político e talvez da segurança, né? Eu digo assim, não por acaso uma das primeiras pautas da Unasul foi aquela proposta brasileira de criar um conceito de segurança sul-americano que acabou se consolidando. Mesmo que, enfim, ainda exista o TIAR, né, o Tratado Pan-Americano de Assistência Recíproca, que existam diversos acordos, né, bilaterais, militares e de segurança, enfim, com os Estados Unidos e tal, né? Mas, enfim, a ideia é criar, de alguma maneira, uma autonomia no plano da segurança em relação aos Estados Unidos, né? Bom, vamos para o último slide, aí eu vou terminando, né? Aí a gente olha um pouco para dentro e é uma discussão que já apareceu ontem, então não preciso repetir muita coisa, né? Mas uma ideia de que, vamos dizer assim, né, como diz o Fiore lá, né, quer dizer, precisa uma vontade de poder para a projeção internacional, né, de um Estado-nação, enfim, de seus, né? E isso depende da construção de uma visão compartilhada do país, de si mesmo e do lugar dele na ordem do mundo, né? Então, um pouco a discussão que apareceu ontem é onde é que se acha um consenso, né? Daí eu fiquei pensando, bom, a gente já teve consensos muito sólidos na nossa história. A gente teve, durante boa parte do século XX, um certo consenso em torno do desenvolvimento, da industrialização, da substituição de importações e tal. Assim como nós tivemos, para bem ou para mal, um consenso em torno da vocação agrícola do Brasil, que durou séculos, enfim, desde antes da independência, né, até, enfim, a morte de Eugênio Godin e, sei lá, eu me lembro bom, enfim, até a morte de Eugênio Godin, vamos deixar assim, né? O problema é que no período recente a gente, né, esse consenso desenvolvimentista ele se desfez na crise dos anos 80, enfim, né? E essa crise também marcou esse fenômeno, enfim, da ascensão de uma hegemonia financeira, ou de consolidação de uma hegemonia financeira, né? Dirigindo o bloco de poder no Brasil, né? E com capacidade de influenciar, né? Não só influenciar, acho que assim, com poder de veto sobre as próprias políticas públicas. Então, assim, eu, né, terminaria com uma pergunta, né, quer dizer, até que ponto a gente pode, enfim, ser otimista e imaginar que esse período recente de uma certa, vamos dizer assim, mobilidade social maior no Brasil, um certo arejamento, vamos dizer assim, da sociedade brasileira com, enfim, né, em torno disso que a mídia chama o fenômeno do crescimento da classe C e tal, né? Quer dizer, esse processo de uma generalização por uma parcela importante da população do nível de vida maior e, portanto, de exigências políticas, culturais, e que vem junto com esse nível de vida maior,
né? Que não é só assim, eu quero comer churrasco todos os domingos. Tudo bem, isso aumenta o teu salário, tu consegue comprar churrasco, fazer churrasco aos domingos, né? Mas eu quero também que meu filho vá para uma boa escola e que saiba mais do que eu, que se forme e tal. Eu quero que, enfim, quando eu ficar doente, tenha uma saúde boa. Ele disse, eu quero não levar 1h30, 2 para chegar no trabalho, quero um transporte, enfim, né? Tudo isso, né? Se esse aeramento da sociedade brasileira, que vem junto com essa mudança econômica e social, até que ponto isso pode criar um caldo de cultura política, enfim, para interferir ou desfazer esse arranjo de poder em que, né, o sistema financeiro está lá solidamente incrustado, vetando certas alternativas de políticas públicas, e que, por outro lado, o grande sócio do desenvolvimentismo hoje, enfim, que nem os nossos conterrâneos aqui, Schneider Logman, prefere virar especulador da bolsa de cereais e entregar a fábrica de trator deles para John Deere, né? Isso se replica em tantos outros casos, enfim, dos nossos industriais brasileiros, né? Então, um pouco assim, eu queria terminar essa conversa com essa dúvida, com essa pergunta, né? Obrigado.